E aí, pessoal do canal Instante da História, voltamos com mais história para você. E hoje, questão Palestina. Questão Palestina importante não só para os estudantes do 9º ano, mas para todo mundo ficar ligado no que está acontecendo agora no mundo. A questão Palestina é o nome dado à retomada dos territórios palestinos lá no Oriente Médio, de reconhecimento formal por um Estado palestino, por parte dos povos árabes. Esse movimento ele vai ter início com a criação do Estado de Israel por meio de uma resolução da Organização das Nações Unidas, ou mais conhecida por você talvez, ONU, no ano de 1947. Desde então, esses conflitos entre árabes e israelenses eles se tornam cada vez mais recorrentes. E os palestinos ainda seguem buscando pela criação de um território. É importante lembrar também, no entanto, que essa disputa de territórios ainda situados ali no mar Mediterrâneo e também no Rio Jordão, ele não começou na década de 1940, tá bom? Ele se trata de uma problemática muito antiga. O pessoal tá achando que esse problema é novo. Não, ele remonta lá dos tempos bíblicos. E então, a gente pode dizer que essa questão palestina, ela começa a se desenhar, né, essa questão mais atual, ela começa a se desenhar ainda no movimento sionista que vai surgir no século XIX. Você deve estar se perguntando o que significa isso tudo, o que é esse Estado de Israel, o que é essa Palestina e onde começou esse movimento sionista. Bom, pessoal, a questão palestina ela começou lá no movimento sionista. O que foi isso? É um movimento nacionalista que vai surgir durante a década de 1890. Tá? Ele teve um objetivo principal, a criação de um Estado nacional para o povo judeu. E por isso que eu falei que a questão palestina está muito ligada às histórias bíblicas também. Por quê? Porque os hebreus eles conviveram com os demais povos da Palestina, descendentes dos árabes, dos filisteus, dos cananeus, que viviam naquela parte do Oriente Médio por muitos e longos anos. Mas os judeus eles foram expulsos com a ocupação da Babilônia. E também durante a dominação do Império Romano, lá no ano 70. Esse episódio ele vai ficar conhecido como a primeira diáspora judaica. E no final do século XIX, esse sentimento nacionalista ele vai ganhar muita força. Mas como? Com a publicação de um livro chamado O Estado Judeu, em 1896. No ano mais tarde foi criado um congresso chamado o Primeiro Congresso Sionista, lá na Suíça. Essa reunião ficou decidida com o início efetivo de um movimento em prol de um estabelecimento de um Estado judaico, só que na área da então conhecida como Palestina. Vai haver então uma maior difusão dessas ideias sionistas, que vai ampliar essa corrente migratória dos judeus em direção à Palestina. Só que quando a ampliação do movimento sionista e também dessa migração dos judeus para a Palestina estava em andamento, a região ela estava sob domínio do Império Turco-Otomano, assim permanecendo até o final da Primeira Guerra Mundial, lá entre 1914 e 1917. Depois desse conflito, o fim do Império Turco-Otomano vai acontecer. Então, a Liga das Nações, que era antecessora da ONU, ela vai transferir o território, aquele território ali, para o Reino Unido, que passou então a exercer um controle sobre aquelas áreas. A tal mudança foi favorável para os judeus, que em 1917, ainda durante a guerra, haviam submetido a um apoio britânico para a criação de um Estado próprio, mediante a uma declaração que é importante para a matéria, chamada Declaração de Balfour. É aí então que a migração dos judeus para a Palestina vai crescer. Durante a década de 1930, vai se instalar um regime nazista na Alemanha. Esse regime que vai perseguir os judeus por toda a Europa e principalmente na região do leste europeu. De acordo com Cláudio Camargo, a população de judeus na Palestina era aproximadamente de 808 mil pessoas no final do conflito em 1946. Esse montante representava aproximadamente 41% da população total que vivia na região da Palestina na época.
E em conjunto com esse aumento da população de origem judaica na Palestina, também vai crescer um sentimento nacionalista de ambas as partes, ou seja, dos judeus, mas também por parte dos povos árabes. Com os conflitos eminentes, houve também uma proposta de partilha do território, lá na década de 1930, mas não vai ter sucesso. E então, durante a Segunda Guerra Mundial, tendo em vista a necessidade de obter apoio para combater seus inimigos de guerra, a Grã-Bretanha vai passar a apoiar a criação de um Estado nacional, só que agora tanto judeu quanto palestino. Isso fez com que essa questão fosse transferida para ser definida pela ONU, que assim vai fazer e o fez. E nesse meio tempo vai acontecer uma resistência por parte dos árabes, tanto pelo domínio britânico naquela região, quanto a imigração de judeus lá para a Palestina. É aí então que em 1946 a Palestina deixa de ser comandada pela Grã-Bretanha e a resolução das disputas territoriais passou a ser delegada para a recém-criada ONU. E então começa aqui o que chamamos questão palestina. Essa grande introdução é para entender aonde começa de fato as disputas territoriais do século XIX. Essa partida foi feita pela ONU com base numa resolução 181, datada de 1947. E a ONU vai determinar uma divisão do território palestino, que vai ficar com 53,5% do território destinado ao Estado de Israel. 45,4% do território vai ser destinado aos povos árabes, para, assim, a Palestina. Além dessa divisão, a cidade de Jerusalém ela vai ser reivindicada por ambos os territórios. Tá? Ambos os povos vão reivindicar Jerusalém como capital. Só que a ONU vai estabelecer que vai ser um território internacional. Tá? Atualmente, essa cidade ainda se encontra dividida. A Jerusalém Oriental está sob domínio dos israelenses. Mas mesmo assim, os árabes não concordam com essa partilha. Tá? Eles falam que a maior parte da região, da população, vai viver naquela região. Então, pessoal, preste atenção que nessa parte o pessoal do nono ano fica meio perdido, fica meio confuso, mas fica tranquilo, eu vou te ajudar agora, tá? O Estado de Israel oficialmente foi criado em 14 de maio de 1948. Diante da não aceitação dos povos árabes, né? Os povos árabes eles vão rejeitar essa criação. Foi declarada a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Preste atenção que agora o bicho vai pegar. Em 1948 até 49, tá? Ela vai ter uma duração aproximada de 1 ano. Nesse período já havia sido instalada a chamada Liga Árabe, importante para a matéria, que era a organização dos países árabes que vai ter um objetivo de defesa dos territórios árabes e a garantia da sua soberania. Tá? Então, Liga Árabe, importante para a sua prova. A questão palestina é uma das principais causas defendida no âmbito dessa entidade, chamada Liga Árabe. Após o fim desse conflito, Israel vai tomar conta de aproximadamente 77% das áreas que tinham sido atribuídas à Palestina durante a partilha. Isso vai reduzir o território árabe apenas à faixa de Gaza e à Cisjordânia. Aproximadamente 750 mil palestinos vão ser obrigados a sair à força das suas terras e seus territórios. Mas não para por aí os conflitos árabe-israelenses, eles continuam anos subsequentes. Durante a guerra, por exemplo, dos 6 dias, de 1967, importante também para a sua prova, Guerra dos 6 Dias. Depois, houve um movimento expansionista por parte de Israel que vai anexar algumas áreas pertencentes ao território palestino. Durante esse conflito vai haver a incorporação, por exemplo, da Jerusalém Oriental por parte de Israel. Após isso vai acontecer também a guerra chamada Guerra do Yom Kippur. Preste atenção porque também cai nas provas. Israel vai manter o domínio sobre as áreas que tinham sido incorporadas no seu território anteriormente. Pessoal, pouco antes da Guerra dos 6 Dias, em 1964, foi fundada a chamada Organização para a Libertação da Palestina, chamada OLP, com essa sigla. Ela teve um apoio da Liga Árabe para a criação, como então o principal órgão representativo da Palestina e também do Estado palestino, em busca de um reconhecimento internacional.
A OLP ela vai ser gerida por um grupo conhecido como Al-Fatah, que surgiu no ano de 1959. E qual é o objetivo? Qual é o líder desse grupo? Esse grupo vai ter como líder o chamado Yasser Arafat, que depois esteve à frente da Autoridade da Palestina, que governa os territórios da Cisjordânia também. Em 1974, a ONU vai aprovar uma resolução que vai reforçar o direito de independência nacional e também uma soberania. Então, durante a década de 1980, em meio a essa continuidade de conflitos, vai ser criado um grupo paramilitar responsável pela manutenção da questão palestina. Esse grupo se chama Hamas, que desde 2007, após vencer algumas eleições locais, o Hamas governa a faixa de Gaza. Parte do território palestino, situado ali no sudeste da Cisjordânia, também é governado por esse grupo. Esse grupo ele apresenta um braço tanto militar quanto outro político. Ele é responsável também por ações sociais na Palestina. É classificado por diversos países como grupo terrorista. No final de 1980, após alguns conflitos que vão acontecer no Líbano, teve o lugar da chamada Primeira Intifada, que aconteceu de 1987 a 1993. Essa intifada foi quando os palestinos começaram a se rebelar contra os israelenses. O fim desse primeiro levante, em 1993, ficou marcado com a assinatura de um acordo de paz, negociado na chamada Oslo, que fica na Noruega, e por isso passou a ser conhecido como os Acordos de Oslo. A assinatura dessa efetivação desse acordo vai ser mediada pelos Estados Unidos, e ela vai acontecer em Washington, na presença do então presidente estadunidense Bill Clinton. A Palestina, então, com esse acordo, vai recuperar algumas áreas na Cisjordânia, e essa aparente estabilidade vai perdurar na região até o início dos anos 2000. Então, vai acontecer a chamada Segunda Intifada, de 2000 a 2004. Esse segundo levante ele vai ter como resultado ainda mais devastador. No que diz respeito a número de mortos, 1.330 israelenses foram mortos e 3.300 palestinos também morreram nesse período. Acredita-se que o ponto final para o conflito aconteceu com a morte do líder palestino Yasser Arafat em 2004. Então houve mais uma vez uma ocupação israelita nas terras árabes, governada por autoridades palestinas, durante os embates da Segunda Intifada. Uma observação, em 2002, quando os conflitos ainda estavam em andamento, teve início por parte do Estado israelense a construção de um muro de Israel, também conhecido como Muro da Cisjordânia, para promover uma separação entre os territórios sob domínio israelense e aqueles que pertenciam aos territórios da Palestina. Os conflitos entre Israel e Palestina, eles nunca pararam, desde as divisões das terras em 1940. No entanto, pessoal, houve uma intensificação desses confrontos nos últimos anos, que vai culminar na guerra atual. Hoje eu estou falando do ano de 2023. Vai acontecer no dia 7 de outubro de 2023 algumas agressões do Hamas. As agressões do Hamas vão acontecer com a invasão do território israelense, matando e sequestrando diversos civis. Essa ação vai ter como consequência uma guerra entre Israel e o Hamas. Milhões de cidadãos palestinos que vivem em Gaza foram obrigados a deixar suas residências em função desses acontecimentos. Bombardeios constantes nessa região vai atingir prédios comerciais, residenciais, escolas e hospitais, inclusive utilizados como esconderijos do Hamas nesses locais. Estima-se que a guerra tenha provocado 4.000 mortos na Palestina e 1.400 mortos em Israel, além de militares, pessoas feridas e desaparecidas. É importante citar também que, diante dessa crise humanitária que, enquanto eu estou falando, está acontecendo, o Brasil, como presidente do Conselho de Segurança da ONU, vai levar uma apreciação pelos membros da ONU, uma resolução sobre a guerra de Israel e Hamas. Mas a proposta de um cessar-fogo teve voto favorável de 12 países, mas acabou sendo vetada pelos Estados Unidos. A Palestina possui ambos suporte dos países árabes, enquanto as nações dos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido e Itália vão lançar uma declaração conjunta no dia 22 de outubro de 2023, apoiando o direito de Israel de se defender.
Esse tema é um tema polêmico, tanto por parte do terrorismo do Hamas, quanto os bombardeios recentes que Israel está realizando na região de Gaza. Muitos se dividem quanto a isso, mas é importante para a sua prova entender todo esse conflito, aonde se originou, as suas consequências e hoje o que está acontecendo na parte de atualidade. Infelizmente, a história é marcada por certas situações como essa. E hoje, infelizmente, estamos tendo a oportunidade de vivenciar isso. É triste porque, assim como as guerras que estudamos, as consequências são terríveis, como morte, destruição e dor. Por isso, pessoal, você que chegou até aqui, curtiu o vídeo, entendeu um pouco dessa questão palestina, é importante que você continue assistindo, continue compartilhando e comentando aqui embaixo. Por isso, comente aqui para eu saber que você assistiu até o final do vídeo. Coloca Brasil na ONU, coloca aí para eu saber que você assistiu até agora, até o final. Que você possa continuar estudando, não se limite apenas a esse vídeo. Pegue livros, caderno, as suas anotações, o resumo de aula, para que você continue estudando e aprofundando esse tema tão importante para a questão mundial que está atravessando nesse momento. Um beijo grande, até o próximo vídeo.